Saudações, queridos alunos do terceiro ano. Estamos aí então finalmente para as nossas últimas semanas, né? A terceira e a quarta semana. Mas esse vídeo agora vai ser da nossa terceira semana do nosso quarto PET. Ok? Estamos aí então finalizando. Novamente peço desculpas aí pelo atraso, mas tudo vai ocorrer bem, as atividades são mais tranquilas. Acredito que vai dar para nós fazermos tudo de uma forma bem sossegada, tá bom? É lógico que vai precisar do máximo de atenção de você que está aí atrás dessa tela, porque nós precisamos entender a matéria, nós precisamos compreender aquilo que é dito. Ok? Hoje nós vamos então estar falando aí sobre política, dando continuidade a toda essa nossa discussão que nós já viemos falando ao longo da semana. Antes de tudo, lembre-se de olhar aqui no izinho, nosso card. Se você não assistiu às nossas últimas aulas, te oriento a assistir. Elas estão bacanas, elas estão bem legais para facilitar você nos seus estudos. Nos nossos vídeos, como você bem sabe, nós explicamos a matéria no início e depois nós fazemos as nossas atividades. Eu dou todo o auxílio, todo o suporte necessário para você conseguir fazer bem as suas atividades, ok? Mas sem enrolação, vamos começar então. Bom, o nosso tema de hoje é sobre Marx. Karl Marx, todo mundo já ouviu falar sobre ele, e o nosso tema é o socialismo marxista, ok? Nós precisamos entender que Karl Marx ele é um autor moderno do século XIX, tá? E ele fala sobre muitas coisas, porém Karl Marx ele é muito mal compreendido. Por quê? A sua teoria, juntamente com as atitudes daqueles que apontaram a sua teoria, elas acabam sendo levadas para um outro caminho. O que nós temos que entender é que Karl Marx ele foi um grande crítico social e político. Ok? Ele sempre trabalhou a ideia da economia. É lógico que em sua obra máxima, que é o Capitalismo, ele sempre fala sobre vários temas, assim como a religiosidade, a questão da ciência, ele fala sobre as críticas filosóficas e etc. Mas nós temos que entender que Karl Marx ele tem um grande peso quando ele vai falar sobre a realidade da sociedade. Lembrando que é algo que eu sempre digo a vocês. O autor ele viveu em um lugar e em um período, então a realidade que ele sempre aponta é aquela realidade vivida por ele naquele momento, ok? É lógico que muitos pensamentos eles vão perpassando todo o tempo. E é isso que é importante para cada um de nós, sabermos entender em qual contexto que ele escreve e para qual contexto o texto desse autor está se dirigindo, tá? Isso se chama crítica filosófica, não se esqueça. Karl Marx ele faz um levantamento interessante dizendo que a sociedade ela estava caminhando para um caos, ela estava caminhando por uma autodestruição, porque nós viemos de um período onde nós vivemos num período de impérios, né? Depois nós atravessamos dos impérios para os feudos e depois nós voltamos para a ideia dos reinados, onde nós vamos encontrar o que? A formação dos estados nacionais, né? Os países em si, né? A forma como tudo vai ser visto. Após isso, nós vamos ver um desenvolvimento econômico dentro daquela realidade de reinados, daquela realidade de países, e nós vamos notar que as pessoas vão começar a criar uma disparidade classial, ou seja, elas vão começar a criar um distanciamento de classes. E esse distanciamento, ele sempre existiu, só que agora se torna muito mais visível. Karl Marx, então, percebendo que a sociedade ela passava por esse distanciamento de classes, ele percebia que a classe inferior, que era a classe dos trabalhadores, eles sempre eram menosprezados e muitas vezes eles eram também prejudicados pelas ações da classe superior, que ele chamava de burguesia. O burguês era aquele que, através do trabalho, através do esforço, ele alcançava um patamar financeiro equilibrado com os nobres. Lembra-se quem eram os nobres? Os nobres eram aquelas pessoas que já nasciam ricas por causa da sua família, que ela tinha posses dentro daquela estrutura que nós falamos agora, que é o império, o feudo e o próprio reinado, ok?
A burguesia com seu trabalho, com a forma como se desenvolvia, lembrando que nesse período do século XIX já havia acontecido ali, né, e estava em vigência a Revolução Industrial, então muita gente começou a enriquecer e ao mesmo tempo muita gente começou a empobrecer. Então Marx ele vai fazer uma crítica muito pesada e vai dizer: o problema da nossa sociedade é exatamente o capitalismo. Aí você vai me perguntar, mas o que é o capitalismo então? Capitalismo é exatamente essa disparidade em que você consegue muito mais dinheiro através do trabalho, né? É a ideia de mercado, ou seja, eu produzo, eu vendo, eu ganho lucro e eu enriqueço, eu pego esse meu lucro, coloco ele, eu uso esse lucro para desenvolver mais meu trabalho e assim eu produzo mais, vendo mais e ganho mais dinheiro. Ou seja, é sempre algo que vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas enquanto isso, eu tenho os meus trabalhadores que eles simplesmente trabalham. E se eu preciso ganhar mais dinheiro, eu vou precisar fazer os meus trabalhadores trabalharem mais e mais e mais. Essa é a visão de Marx sobre o capitalismo e infelizmente é uma visão que existe até hoje. Por isso que a filosofia ela aborda vários campos e não só a política, porque a política, a economia, ela está girando em torno dessa ideia do capitalismo que Marx está apontando. Porque se você notar, as pessoas estão vivendo sempre em prol do dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cadê o lado moral? Cadê o lado sentimental? Cadê a ideia das ações e dos comportamentos? Nós estamos deixando isso sempre cair em desuso, porque nós estamos naquela corrida do trabalho. Marx ele ainda critica outras formas naquele período. Ele vai criticar a ideia da religião. Por que Marx vai fazer essa crítica? Ele vai criticar a religião porque ele acreditava firmemente que a religião ela era o ópio da sociedade. Vamos pensar, o ópio da sociedade, como assim? Vamos pegar aqui um trecho que está escrito aí na apostila de vocês. Olha só o que Marx diz aqui. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. Assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. Na visão de Marx, para ele, a religiosidade, a religião como tal, simplesmente é uma forma de dizer para o povo o seguinte: você tem que continuar sendo pobre. Porque Deus não disse isso para você. Se você nasceu pobre, você vai permanecer pobre, porque é a vontade de Deus. Essa era a leitura de Marx. Essa era a forma como Marx entendia a religião naquele período. Ele entendia que a religião, na verdade, era uma forma de controle social em que dizia o seguinte: se você nasceu assim, você vai ficar assim. E para Marx, ele não conseguia entender alguns pontos que nós vimos aí em apostilas diferentes, em semanas diferentes. Ele não consegue compreender bem essa realidade. Mas para ele, a religião era algo que enganava, era algo que ludibriava as pessoas para mantê-las na ordem, na linha e deixar com que aquelas pessoas que poderiam ter direito de crescer, desenvolver e enriquecer, elas mantessem assim. Né? É lógico que há deturpações nessa forma de visão, mas Marx tinha a sua razão naquele período, porque era a forma como ele via acontecendo e era a forma como ele tinha como leitura, ok? Vamos tentar entender melhor o que Marx entende aqui como conceito de lucro, né? É o que nós vamos entender depois como conceito de mais-valia. Para Marx, o lucro pelo lucro é o erro. Para ele precisava ser instituída uma forma de que as pessoas fossem beneficiadas pelo seu trabalho e não simplesmente beneficiar uma única pessoa por um trabalho explorado. Essa era uma visão, e se nós pararmos para pensar, ele não estava errado. Entende? Você tem direito de receber por aquilo que você trabalha, mas não simplesmente ser abusado e ser simplesmente menosprezado por aquilo como se você não fosse nada, simplesmente fosse um animal. Até porque naquele período o ser humano que era trabalhador, que era operário, ele era tratado até muito pior do que os animais.
para Marx, dentro do livro A Capital, ele deixa isso claro, que o capitalismo, com esforço ou sem esforço, ele vai se autodestruir. Tá? Porque a própria sociedade ele não vai dar conta de nutrir esse sistema. Só a título de curiosidade para vocês, se nós parássemos para analisar as dívidas que existem, as dívidas externas e internas dentro de todos os países, se juntássemos todo o dinheiro do mundo em todos os países, não conseguiria pagar. Só a título de curiosidade, porque nós trabalhamos com uma ideia que nós chamamos de juros. Ou seja, a cada dia que passa, a cada minuto que passa, esses juros aumentam. E esse dinheiro que está aí aumentando, muitas vezes ele nem existe. Então aqui nós temos a crítica de Marx, que é que o capitalismo por si só ele irá se destruir. E qual é a transformação após o capitalismo? Para Marx, a transformação seria o comunismo. Tá? Para Marx, a transformação seria o comunismo, seria o socialismo. Existe uma diferença entre essas duas palavras. Bem, a diferença não é tão difícil a gente entender, eu vou tentar explicar de uma forma rápida, mas quando o capitalismo ele se destrói, ele vai se dissolver, o que vai existir logo após será o socialismo. O socialismo será uma inversão de classe. Aquele que era o burguês, como Marx mesmo chamava de ditadura burguesa, ele vai passar para baixo e quem vai tomar agora o poder será o proletariado, serão os trabalhadores. Então esse socialismo será uma revolução. Se você parar e lembrar, você vai notar que aconteceu isso em vários países. Se nós lembrarmos aqui Revolução Francesa, se nós lembrarmos aqui sobre a Revolução Russa, se nós lembrarmos aqui sobre as revoluções que aconteceram na América Latina, vocês vão notar que houve exatamente essa inversão. O problema é que Marx não pensava que, havendo essa inversão, aquela pessoa que estava embaixo, no momento que ela assume o poder, ela se torna tanto quanto aquele que estava antes. Isso Marx não previa. Porque, como que nós chamamos essa inversão depois? Nós vamos chamar de ditadura. Exato. Só que não é uma ditadura como aconteceu aqui no Brasil, que foi uma ditadura militar. Entende? O que aconteceu em muitos lugares foi aquela ditadura em que o povo toma conta do poder, mas só que precisava ter alguém. E esse alguém, a partir do momento que ganha o poder, ele se torna tanto quanto o outro que estava. Isso Marx não previa, isso Marx não pensava. Então, nós precisamos entender essa ideia do socialismo de Marx. É muito diferente do socialismo que aconteceu na Rússia, o socialismo que aconteceu em vários outros lugares. E depois do socialismo existiria o que? A ideia do comunismo. Tá? Para Marx, a evolução do socialismo seria o comunismo. O que é comunismo? Ah, professor, você está falando daquele comunismo que no período da ditadura eles sempre lutaram contra? Você está falando sobre o comunismo que os nazistas correram atrás? Não. Não é esse. O comunismo que Marx falava era exatamente a ideia de que cada pessoa ele seria dono de si mesmo e ele poderia ser muito mais feliz sem uma organização global. Mas isso é loucura. Depende. Na ideia de Marx foi todo um processo. Seria uma ideia de processo, em que o capitalismo ela ensina as pessoas a trabalhar e a poder se sustentar. O socialismo ela ensinaria ao povo que eles podem subir ao poder da mesma forma como qualquer um. Seria uma ideia de igualdade, partilha. E o comunismo iria dizer: se todo mundo já sabe partilhar, então não há necessidade de ninguém no poder, porque todo mundo já sabe o que precisa fazer. Essa foi a utopia marxista. O que é utopia? É algo que poderia dar certo, mas na teoria é que funciona.
Essa é a maior problema, essa é a maior problemática que nós vamos ter aqui, porque a ideia é muito boa, a ideia é muito justa, mas em prática isso não acontece. E até hoje não aconteceu. Se nós notarmos, por exemplo, os países que trabalham com a categoria socialista, elas agem de uma forma muito ditatorial. Então, ou seja, as pessoas não entendem a ideia da igualdade porque ela ali não existe. A ideia da igualdade tentada passar nesse sistema que existe aí do socialismo é uma ideia que está sendo imposta. Então as pessoas elas se sentem tão oprimidas quanto se fosse o contrário. E aí nós notamos os nossos sistemas políticos capitalistas. Tanto é que está mudando as pessoas que estão no poder, mas a realidade não muda, porque já está muito intrínseco dentro da nossa realidade social. Quando chegasse a ideia do comunismo, não funcionaria. Por que não funcionaria? Por dois motivos. Primeiro, as pessoas dificilmente sabem partilhar, porque elas já estão acostumadas a cada um correr atrás de si mesmo, correr atrás da sua vida e tentar sempre superar alguma coisa. Vocês querem um exemplo disso? Olha só, no nosso sistema de educação aqui no nosso país, quando você começa a entrar na faculdade, o que a gente fala com vocês? Corra atrás, estude, tenha boas notas, porque aí você vai conseguir um emprego, você vai conseguir se superar, você vai conseguir sair na frente. Mas espera aí, se você vai superar, você está superando quem? Se você está saindo na frente, você está saindo na frente deixando quem para trás? É uma corrida. Você já deve ter ouvido essa palavra, corrida de mercado. Pois é uma corrida. A corrida sempre deixa alguém para trás. Isso não é comunismo. Lembramos, a palavra comunismo que Marx aponta é diferente da palavra comunismo que nós conhecemos na nossa ideia de política hoje. Ok? Há a sua diferença. Então eu acho que eu falei muita coisa, foi interessante, é uma matéria que dá muito pano para manga, a gente poderia conversar muitas coisas aqui, mas o nosso tempo é curto, tá bom? Então nós vamos para a nossa atividade. Bom, caríssimos, vamos aqui então para as nossas atividades, é uma só, né? Então aqui eu acho que vai ser tranquilo, mas vamos dar uma olhada aqui. Observe a frase a seguir. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social quem inversamente determina a sua consciência. Olha só que frase, hein? Não é a consciência dos homens que determina o ser, mas é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. O que Marx quer dizer aqui é o seguinte: nós não vivemos em uma ilha, nós vivemos sempre dentro de uma sociedade com outras pessoas. É o seu convívio com os outros, a forma como você respeita os outros, que a sua consciência vai ser formada. E não aquilo que você já tem previamente, não aquilo que você já tem antes. Lembre-se dos autores anteriores, Hobbes, Locke. Lembre-se desses autores. Eles falam sempre numa ideia muito egoísta do ser humano. E Marx não condena essa ideia, ok? Porque nós temos essa tendência de sempre querermos ser mais do que o outro. Então nós precisamos aprender a ser mais como os outros, tentar entender a ideia dos outros. Por isso que a nossa consciência ela só vai ser formada quando a gente passa a entender essa realidade, ok? Aí nós temos aqui, se puder, reúna os seus colegas e professores de História e Sociologia em videoconferência para debate e faça uma breve pesquisa sobre o socialismo. E avaliando os conceitos marxistas, aponte os pontos positivos e negativos do socialismo, esquematizando entre as ideias louváveis
e as falhas do seu processo de ampliação ao longo da história. Bom, o legal seria a gente conseguir fazer uma reunião, né? Fazer uma webconferência, seria muito bacana, seria muito bom. Mas tem a questão da realidade. Infelizmente a nossa realidade, ela muitas vezes não permite que isso aconteça. Então, faça a sua pesquisa, faça um paralelo, escreva lá o que é o socialismo, escreva lá os pontos positivos e os pontos negativos. Lembre-se, socialismo, ela tem uma diferença entre o socialismo que Marx queria com o socialismo que acabou acontecendo, ok? Lembre-se disso, tá bom? Então tá aí, acabamos as nossas atividades, acabamos esse nosso vídeo e vamos agora para a nossa quarta semana de atividades, ok? Então é isso, espero que essa aula tenha ajudado vocês, tenha esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, viu? E forte abraço!